Muito bem. Então, vou fechar o diário de bordo de hoje, né? O diário de bordo de hoje, nós recebemos o Sidney Lostado. E ele comentou bastante sobre tretas, polêmicas de demurrage, polêmicas de taxa do Siscomex, que mais? Polêmicas de... Empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório. Lá no Essa nada, foi né? No fundo do baú. No fundo do túnel do tempo. A varia grossa. Inclusive a questão do seguro. Cadê a seguradora de comércio exterior, gente? Inclusive aceitamos patrocínio, né? Aqui no canal. Pra galera entender a importância de contratar seguro, né? A varia grossa. Eu sabia que você tem que entrar na vaquinha pra consertar o navio, se der ruim. Fala Marujo, bem-vindo a bordo de mais um podcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora mesmo e taca o dedo nesse sininho aí, para esse sininho te avisar quando chegarem novos vídeos. Você será a primeira pessoa a assistir, dar um like e comentar pra gente, beleza? Queria agradecer hoje a presença do nosso querido Marlon Alves, que eu inverti a ordem novamente. Muito obrigado, prazer imenso estar aqui. Apoiador da T2S, assim como o Ricardo Pupo. Sempre um prazer. E nosso convidado hoje de honra, especialíssimo, é o... Posso chamar de professor? Pode? Ele é professor, mas ele também é advogado especialista em direito aduaneiro. Sidney Lostado, um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, é uma alegria enorme. Eu vou conversar para todo mundo com vocês, que é a primeira vez que eu participo de um podcast. Espero não fazer feio, né? Espero atender a expectativa. Muito. Relaxa. É um bate-papo, entendeu? Fica tranquilo. Sidney, eu queria pedir pra gente começar com você comentando um pouquinho da sua história. Como que você escolheu o direito ou não escolheu? E como que você caiu na parte de comércio exterior, de tantas áreas do direito, por que o direito aduaneiro? Como é que você chegou essa aí? história ela é muito interessante, né? Eu sou santista, né? Aliás, quando perguntam pra mim, o que você quer fazer quando aposentar? Santista porque torce pro Santos? Torço pro Santos, nasci em Santos, moro em Santos. Eu sou que nem Gabriela, né? Nunca saí de Santos, eu nasci aqui, vou morrer aqui, não quero outro lugar na vida, né? E aí o que acontece? Antigamente a gente podia começar a trabalhar mais cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu comecei a trabalhar numa comissária de despacho. Eu era super importante, eu sabia até passar fax, fazia telex, era uma obra-prima do negócio. Imprescindível. É imprescindível. Desentortava clipes, porque o pessoal ficava nervoso, eu ia lá, desentortava clipes, era uma função muito importante. Então, comecei na comissária de despacho, fui trabalhando e fui fazendo, enfim, fui lá. Existe ainda essa comissária ou não? Não, não existe mais. Aí o que acontece? Logo depois, eu tinha uns 18, mais ou menos, aí eu fui fazer direito. E o que me levou ao direito? Na realidade, olha que absurdo, né? Eu sou filho de trabalhador portuário, né? Então, eu não tenho nenhuma vocação, eu não tenho nada relacionado ao direito. Olha, eu tenho um pai juiz, não, nada disso. Foi de filme, eu achava tão bonito, né? O advogado defendendo. Então, eu falei, eu quero ser esse negócio aí. E o direito no filme é totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Civil, pô. Mas o que me motivou? E aí eu comecei a frequentar a faculdade, naturalmente, e saí da comissária e fui para uma agência de navegação. E as agências de navegação na época não era como hoje em dia. As agências de navegação eram enormes, tinha todo um processo manual de colocação de navio, era uma loucura aquilo, né? Eu costumava brincar... A maior parte da operação ficava com elas, né? Não com os armadores. Ficava né? com elas. Aí o armador foi... Até porque tinha uma coisa legal, é que isso é fofoca. Eles ganhavam comissão pelo que eles gastavam. Tu imagina o que eles gastavam. Mas gastava muito, porque eles eram comissionados por conta do que eles tinham de despesa com o navio, né? E aí eu participando dessa brincadeira, tal, aí um dado momento na minha vida, eu descobri que se eu não fizesse estágio, eu jamais seria advogado, e eu queria realmente ser advogado. Eu nunca prestei concurso público na minha vida, a minha vocação sempre foi ser advogado. E eu falei, bom, eu vou fazer estágio. Então eu comecei a fazer estágio, né? E como estagiário a gente não ganha nada, né? Ganha mal, né? Mas eu falei, é isso que eu quero na minha vida. Eu fui firme e forte, fiz o estágio e eu com 22 anos eu me formei e era advogado. Porque eu passei no primeiro exame da OAB, sempre foi difícil, né? Eu passei no primeiro exame e eu montei o meu escritório. Minto. Primeiro eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, como advogado e tal. E eu me lembro até hoje, eu peguei um caso, né? Era um problema e me deu uma remuneração, um honorário, que ou eu comprava um carro, eu não tinha carro, né? Ou eu montava meu escritório. Olha só, você imagina você com 22 anos... Tendo que decidir um carro ou a profissão, né? Então,
Aí eu falei, eu vou pela profissão. Aí eu tinha dinheiro para montar meu escritório e ficar 6 meses trabalhando dentro do meu escritório, né? E era uma máquina de escrever, olha que loucura, era uma máquina de escrever. Tem até hoje essa máquina de escrever, uma Olivetti 35. Olha. Aí, falei, bom, se não der certo, eu fico sem carro e volto para o mercado de trabalho, né? E continuo com o escritório até hoje. Portanto, deu certo a brincadeira e fui indo. E eu me lembro que eu ficava triste, eu falava pro meu pai, que era trabalhador portuário, já falecido, eu falava, pô, pai, eu fico advogando, faço trabalhista, penal, civil e tal, e tá difícil, tudo, complicado, né, a gente chamava de advogado Windows, né? Todas as janelas abriam, né? Aí meu pai virou e falou assim, filho, por que você não vai fazer esse negócio que você trabalhou tanto tempo, com esse negócio de navio, esse negócio de despacho? Eu falei, porque não tem ninguém. Aí ele falou, viu? Olha que coisa maravilhosa. Um visionário. Um visionário, né? E aí eu comecei, então, a advogar nessa área. E eu me lembro, muito interessante, porque esse negócio de ser advogado... Hoje eu sou advogado aduaneiro, isso é chique, né? Eu me sinto um cara muito chique por ser advogado aduaneiro. Mas isso é novo, eu tenho 8 anos. Eu era conhecido como aquele cara que resolve o negócio no porto. Era isso. Não tinha nome. Resolve o BO no porto. Resolve o BO no porto. Então, eu 22 anos, 23 anos, e eu fico imaginando que foi uma sorte, porque hoje eu vejo, por exemplo, eu tenho filhos, né? Meu filho tem 26 anos, e eu olho pra cara dele e falo assim, caraca, como é que alguém me dava um caso, né? Eu colocava uma gravatinha e falava, vixe... Aquele moleque. Aquele moleque. Então, mas graças a Deus, como era uma especialidade... Era falta de opção, né? Eu acho que era falta de opção, Ricardo. Ninguém conhece. Meu pai falou, não tinha ninguém, é aquele cara lá e vamos resolver. Então vai tu mesmo. E valeu. E na época, foi uma época muito bacana que a gente fazia, além da parte aduaneira, um marítimo. E no marítimo, não é que nem hoje em dia que é chique, nós temos terminais portuários, privados e tal, era cais público, né? Isso era uma confusão. Tanto que uma das coisas boas que tinha na advocacia era arresto de navio. Então a gente fazia arresto de navio, que era tudo navio Trump, porque dava problema. Por exemplo, BL sujo, né? A turma que faz direito marítimo aí hoje... Que não... a turma que faz BL, que nem imaginam que seja um BL sujo. Quando derruba café documento. Eu já tive BL sujo. O que acontece? Você, por exemplo, os navios eles levavam muito tempo. Você tinha uma operação de 21 dias, né? Que o navio ficava atracado. Nossa. Então você recebia a carga aos poucos, você dava um mate's receipt, que era a vez que você recebia a carga, e no final somava tudo e emitia o BL, com aquela tonelada que tinha. Quando dava divergência, o comandante falava assim, eu não vou dar, eu vou colocar uma anotação que não está certo. E a gente tinha que sair correndo para pedir para o juiz, para liberar sem anotação, porque senão não fechava câmbio. Era uma coisa bem louca, né? Hoje tem arresto de navio, mas não tem mais esse tipo de problema, ou pelo menos eu não tenho mais visto, ou não tem acontecido, não estão nos contratando para isso. Sim. Mas a história é essa, ou seja, a gente tem uma história, né, calcada nos fatos, na realidade. É muito fácil, eu vou falar assim, não só pela experiência da advocacia que me trouxe isso, mas hoje é muito fácil eu analisar um problema jurídico na área de porto, na área aduaneira, e falar, não, o problema está aqui, ó, porque a gente viveu a experiência, o fato. Você já enxerga o gargalo. Porque veja bem, o que acontece o que é o direito? O direito são normas. Puxa, que legal. Mas elas são normas que não servem para nada. Se eu não tiver fatos aqui, então, se eu não tenho os fatos, se eu não entender os fatos, eu não consigo entender a norma. Então, a maior parte das pessoas acabam só estudando a norma, sem estudar os fatos. E quando você começa a analisar os fatos... Aí não sabe aplicar, né? Aí entendeu? Então, você precisa ter essa questão. Eu vejo, qual que é o grande achado hoje para quem quiser militar nessa área, especialmente na área aduaneira, é entender melhor como funciona. Visitar uma comissária de despacho, falar com o despachante. Porque o despachante é o rei do processo, ele conhece aquilo, ele vive aquilo. Ele sabe registrar uma DI, você fala, nossa, que legal, né? Então, às vezes o cara faz direito e ele só ouviu falar, eu tenho uma tal de DI, né? E aí a pessoa não viu, não vivenciou, não registrou, não apontou, então não conhece as dificuldades. Então eu acho que é muito importante as pessoas hoje terem essa experiência de vida, né, e parar um pouco e o estudante
ter amigos advogados, despachantes, para poder aprender o ofício. E agora tá mudando muito a mentalidade, né? Antigamente o pessoal falava, nossa, mas eu já sou formado, eu vou fazer um outro curso, tipo, inferior, né? Por exemplo, eu tive uma aluna chamada, inclusive um beijo pra Ana, que ela é advogada, fez especialização em tributação, advogada tributarista que chama, não sei. Isso. E aí ela foi trabalhar com defesas de clientes com relação a tributos da Receita Federal. Só que ela não entendia do processo. Aí ela veio fazer um curso técnico para ela aprender, porque a gente faz a DI, a gente faz os documentos, a gente confere, para ela entender como é que é o passo a passo e ter mais propriedade e entender onde estão os gargalos. Exatamente isso, né? Porque já que ela não ia conseguir a experiência trabalhando, pelo menos num curso, que ela aprendesse o passo a passo, né, do processo. Não só o gargalo, como inclusive começar a observar as nulidades. Porque, veja bem, tem casos... Tipo brechas da lei? É isso. Tem casos que a Receita Federal... Nulidade. A Receita Federal vai olhar e vai falar assim, aqui tem uma fraude. E aí ele vai investigar a fraude. E tem uma fraude. Mas às vezes tem algumas brechas legais. E você vai explorar aquelas brechas legais para você resolver aquele problema. Para mostrar que é como advogado criminalista. Eu sempre gosto dessa ideia do advogado criminalista. Tem um corpo, alguém matou. Aí o advogado criminalista fala o quê? Não, precisamos ver. Legítima defesa, qual é o tipo de atenuante. Que é quase isso, legítima defesa, né? Porque o Estado tá lá tentando... Toda hora te apurrinhar, você tem que se defender, né? Tem que se defender, e sempre, né? E é legal isso. A Ana, né? A Ana tá de parabéns porque ela fez um curso técnico para entender. Exato. E eu tenho certeza hoje que ela se destaca na área mais propriedade. Com muito mais propriedade, porque ela sabe fazer uma análise clínica. Exato. E quando você fala com um especialista, é interessante. Por exemplo, eu só advogo nessa área. Porque você vive todo dia isso. Você lê todo dia. Sai uma novidade, você lê. Já sabe onde se aplica. Onde se aplica. Eu publico muito artigo, eu escrevo livro, enfim. Então, isso tudo é um exercício muito interessante para a gente ir aprendendo. E leva, naturalmente, a especialidade. Eu acredito muito em profissionais especialistas, né? Então é isso. E aí, quando você abriu o seu escritório, aí até hoje você continua com o escritório ou você em algum momento fez sociedade com alguém? Foi participar de outros? Eu fiz sociedade porque o que acontece? A advocacia, ela precisa, né? Ela precisa ter mais gente trabalhando com você. Então, o que acontece? Um dado momento, eu elaborava as peças, enfim, as coisas mais técnicas que era da minha área, né? Que leva muito tempo. E falava muito com o cliente. Então, você não tem tempo para fazer a gestão. Foi quando eu acabei tendo a gestão, aí foi criada a Lostado e Calomino Advogados. Calomino é a minha sócia, né? E ela faz um trabalho maravilhoso, né? Então ela é o equilíbrio do escritório, porque ela faz toda a parte interna do escritório, distribui tarefa para os advogados, enfim. Então essa possibilidade e cada um fazendo um papel dentro do escritório é muito importante. Legal. Então, delega tarefas para não ficar sobrecarregado ninguém. Você precisa. Você precisa sempre de gestão, né? Escritório precisa de gestão. Aliás, tudo na vida precisa de gestão. Se não tiver gestão, não funciona. Exato. Eu costumo dizer que gestão e protocolos. Para vocês terem uma ideia, no escritório, quando a gente contrata advogado, a única coisa que a gente pede para o advogado é que ele saiba processo civil. Porque o resto a gente vai ter que imputar. A gente vai ter que entregar às pessoas e treinar aquelas pessoas de como trabalhar. Então a gente tem que... Aí tem protocolo de trabalho, tem uma série de coisas que a gente acaba implementando. E é fundamental isso. E hoje vocês trabalham com advogados parceiros? Na verdade, são contratados. São contratados. É melhor porque, como a gente trabalha com esses protocolos de serviço, de trabalho, então tem metodologia, tem prazo, tem uma série de coisas que a gente... Por exemplo, mandado de segurança, eu sempre brinco. Outro dia eu estava dando uma palestra e eu falei que a maior alegria do advogado aduaneiro é que a gente não faz audiência. Olha que maravilha. Não faz audiência, então verdade, não tem problema. E a gente faz basicamente, grande parte dos processos são mandado de segurança, é muito mandado de segurança, é muito... E são pontuais, e são processos rápidos. Você resolve um problema e acabou. Com uma petição. Uma petição, resolveu e acabou. Com documento escrito, não precisa ir defender, fazer uma oratória perante um juiz, né? Já tá, então tem essa vantagem. Mas esse que é o charme, não é? Esse é o charme. Aqueles filmes. Justamente isso, é o filme. Eu nunca, agora tá mais fácil, mas eu me lembro quando a gente tinha que falar com os juízes, né?
Agora a gente faz online, hoje facilitou bastante a nossa vida. Mas eu me sentia Harvey Specter, né? Entrando, e não tinha na época esse cara, dos outros, né? Seria o que eu hoje. Ir lá, entrar. A gente andava com uma pastinha, uma maletinha. Era chique. Hoje, se você abrir a maleta do advogado, não tem nada. É só de enfeite. Porque... Só o clichê. É tudo online, né? É tudo online. O que você carrega na maleta? É uma escova de dente. Um documento é o RG. Abre a mala e o RG lá dentro. Que nem usa mais. Tudo que é celular, né? Tudo celular. E acabou o charme. Aproveitando que você falou do charme, né? Você se inspirou no começo. No começo de carreira, tem alguma história, ou não sei se você quiser comentar de algum erro que você já viu acontecer? Um amigo seu cometeu, sabe? Não, por falta de conhecimento, assim, algum perrengue que defendeu errado, perdeu a causa. Veja bem, a gente vai. Eu sempre falo uma piadinha, né? Eu nunca perdi um caso na vida. Mas os meus clientes... Porque eu nunca tive processo, né? Então eu não perdi. Não era seu? Isso é boa, só representando. Gostei. Eu sempre quando eu falo isso, o pessoal fala, pô, puta cara arrogante, né? Não é arrogante, é porque eu nunca perdi um processo, mas os clientes um monte, né? Então... Boa, isso é boa. Mas assim... Erros propriamente não, mas eu vou dizer aqui no começo da profissão, como tudo, a gente ainda é muito imaturo, né? A gente é imaturo com as palavras, somos imaturos de tratar com autoridade. Então a gente tem muita vaidade. Nossa. Né? No começo da profissão tem muita vaidade. Hoje em dia o pessoal começa a conversar comigo, porque o senhor, doutor, eu falo, pelo amor de Deus, gente, eu nasci sem nada disso. Me chama de você mesmo e tá tudo bem, entendeu? Porque eu acho que a gente vai se despindo das vaidades, porque na realidade a gente nem precisa, porque a gente trabalha. O que eu faço? Eu só trabalho, eu tenho a facilidade de ter um conhecimento e entrego esse conhecimento para resolver uma série de problemas. Então, no começo não é que a gente tenha erros, mas a gente tem muitas dúvidas e a gente tem muitos problemas com relação à interpretação do sistema, como que faz. Eu me lembro, eu estava resolvendo um problema, eu estava fazendo pós-graduação na época com uma brilhante magistrada, era uma desembargadora chamada, ela é viva ainda, né? Diva Malherbe. Ela é espetacular e eu estudei, né? Eu sempre estudei muito. E no começo eu fiz pós-graduação disso, pós-graduação daquilo, fiz mestrado, fiz uma série de coisas. E aí eu tinha feito uma petição e o juiz não apreciava. E eu estava com a doutora Diva Malherbe, que era professora, eu falei, doutora, poxa, eu fiz uma mandado de segurança lá, tem 30 páginas. Aí ela olhou para mim e falou assim, quanto? Eu falei 30. Ela virou e falou assim, você não tem nenhum direito e não é nem líquido e nem certo. Que ninguém precisa falar em 30 páginas. Se você está devendo 30 páginas, é porque tem muita coisa que está errada, né? Eu falei, mas qual é a ideia? 6 folhas é o suficiente. E o juiz já sabe doutrina, o juiz já sabe tudo isso. Então, não precisa copiar nada disso. Isso marcou para mim na vida e eu sempre falo para todo mundo. Mas é raro, né? Essa visão, eu não sei se é raro ouvir isso de juízes ou de magistrados, mas... É raro ouvir isso de advogados, né? Advogado faz um texto, quanto mais enfeita. Rebuscado e tal. Ricardo, pensa bem. Já aconteceu de eu ler o processo e falar, mas tem que tá muito... Se eu fosse o juiz, eu não ia gostar de ler isso aqui. Não, tá muita enrolação. É isso aí, Ricardo. Esse é o meu objetivo, advogado. Não, mas tem que ser assim. Não tem. Pelo amor de Deus, eu sou contra isso. Eu tenho um bom relacionamento, conheço muitos juízes, mas é por causa da profissão mesmo, não é nenhum... Não, é só porque a gente convive, né? Então, não tem jeito. Profissionalmente. E sempre que a gente está numa questão informal, né, num evento informal tal, isso sempre acaba apontando. E muitas das vezes a gente acaba no escritório sendo elogiado pela concisão e pela precisão do que nós estamos colocando. Porque veja bem, um juiz hoje, em média, ele recebe mais ou menos 4.000 processos por ano. Gente... A gente tem mais coisa para fazer na vida do que ficar... Então, quando ele faz uma leitura, ele faz verticalizada porque não dá. É humanamente impossível. Ele vai buscando as palavras-chave. Ele vai buscando as palavras-chave, exatamente. Ele fica lá, né? Então, quando você é conciso e preciso naquilo, você vai lá e só fala aquilo, defende, mostra a lei. As leis, quando a gente aponta que elas são extravagantes, é tudo em nota de rodapé, que ele vai lá, olha e fala, tá aqui na legislação, né? Sim. E acabou. Ou seja... Mas é isso. Por que também? As pessoas escrevem muito. Isso é uma opinião minha, tá?
Porque, às vezes, como é que você vai cobrar honorário em 6 Mostrar páginas? serviço? O Tem cliente essa fala também, assim, né? o Pode cliente crer. fala assim, doutor, me cobrou isso? Passei esfoinha. Sacanagem, né? Mas É aquela história do parafuso, né? é a história do parafuso, Que entendeu? cobra. Acontece com perito também, né? Com perito Eu também. sou perito. Olha lá, então, é perito. Se não escrever muito, mano, ninguém fala assim, caraca, mó grana, eu paguei pro perito pra escrever isso Escrever uma aqui. folha. Aí você tem que entregar o rascunho e o final. É. O rascunho tem 200 páginas, o final ficou uma. Olha lá, O quanto eu estudei na vida pra conseguir, né? tem que, pra resumir, dá trabalho, né? Mas a gente faz isso, quando a gente conversa com o cliente, a gente fala assim, você tem acesso a tudo, pelo amor. Até porque hoje em dia não tem porque não ter acesso. Mas nós trabalhamos com precisão. Então não espere uma obra literária. Se esperar uma obra literária, leia nossos Entregar artigos, um nossa TCC. doutrina, veja nossos livros, e aí você vai ver. Porque a gente vai para resolver. E o cliente entende. Porque também, eu costumo brincar, quem gosta de processo é advogado. O cliente gosta de solução. Eu contei uma história tão bonitinha. Não é? Então, a gente tem que trabalhar com essa realidade. E hoje as pessoas são objetivas. Quando você pega, especialmente a geração de hoje, e eu falo essa geração de hoje, pelo amor de Deus, eu costumo brincar, né? Você descobre que tá velho quando você faz parte da história. Eu me lembro do Collor abrindo os portos no Brasil. Olha só, cara. Nem fala o negócio dele. A gente tava no outro episódio, tava brincando que uma vez eu citei o Rambo na minha aula pros alunos e Galera ninguém não sabia sabe quem era do o que Rambo. é. Eu falei, pô, vocês estão Que de horrível, cara. brincadeira, Mas, mano. gente, agora eu falava assim, os pais de vocês viveram quando congelou a poupança, né, do Collor e tal. Agora tem que falar, os avós de vocês viveram. Então, a gente Galera faz não- parte da história, né? Então é isso. Mas de qualquer maneira, voltando à questão da advocacia, eu acho a advocacia linda, eu acho a advocacia aduaneira maravilhosa. E carece de profissionais. Carece. Nossa. Como eu falei no escritório, quando a gente contrata, só pede pessoal na área de processo civil, Aham. tá? Porque a gente parte vai ter aduaneira que... vocês vão ter que ensinar, não Vamos ter adianta. que ensinar, né? Isso sou eu. São pouquíssimos escritórios de advocacia que advogam na área aduaneira. Hoje a gente encontra muita gente tentando, né? Especialmente porque existe um mito, né? De que, a área mó bem remunerada. Existe esse mito, né? Mas na realidade o que acontece? É que tem pouca gente. Então as pessoas agora querem entrar. Só que eu insisto, para todo mundo que está nos escutando. Quer entrar? Eu quero. Então vamos começar lá pequenininho. Vamos ser amigo do despachante. Pede, pelo amor de Deus, pro despachante. Deixa eu fazer um estágio aqui, deixa eu entender, entendeu? Mafiar o machado. Exatamente. Né? Eu acho que o primeiro passo é esse. A gente começar a entender fatos. Para depois interpretar a norma e falar, agora eu já consigo. Tem outro gosto, né? Quando você pega uma legislação que está escrito uma porrada de termo técnico e tu fala, caramba, eu fazia isso no escritório, né? Eu preenchi esse campo no sistema, isso tem a ver com isso, né? Por que eu não posso preencher desse jeito porque está escrito na legislação? Tem outro gosto. Você tem muito mais segurança e propriedade para defender um cliente, né? Dependendo da situação. Porque você sabe mais ou menos o que ele passou, né? Tanto é que a gente tem um atendimento, muita coisa a gente resolve por online, né? E o escritório tem uma mesa de reunião maravilhosa que hoje eu fico muitas das vezes sem fazer nada, né? Por conta da pandemia, as pessoas aprenderam a falar muita coisa. Então, mas tem uma mesa maravilhosa, quando vai lá, eu até fico feliz quando vão. Quando usa a mesa. Ai, caraca, estamos usando essa sala. Mas assim, a gente aprende com os clientes de ser muito objetivo. Porque se você deixar, o cliente fala muito. Ele quer contar a história, não, porque eu fui importar, e aí não interessa nada disso. O que interessa é, Qual é o sua problema? mercadoria caiu aqui, eu estou com esse problema aqui, como é que a gente vai resolver assim? Eu não tenho documento. Então, tudo bem. Então, a solução é outra. Então, a gente vai precisando... E são perguntas pontuais. Você faz ali, nós temos 10 perguntas estruturadas para resolver. E às vezes o cliente fala assim, pô, mas já acabou a nossa reunião? Fala, o resto não interessa mais. Até logo, boa tarde, paga meu honorário e vambora, né? Agora é comigo, né? Agora é comigo. Agora eu vou redigir. Deixa que eu minto por você, né? Então... Que horror. Não vou te deixar mentir sozinho. Deixa que eu ligo com você, foi demais. Não é mentira, é encontrar as brechas isso? Dentro do limite como é que chama? Da licitude, né? É lícito, então beleza. Você viu? Deixa eu Pode perguntar falar. só uma coisinha. Tem alguns casos entre terminal portuário e importador, que o importador alega
tabela pública, né? Você faz parte também de alguma das partes, né? Ou importador, ou do da negociação da armazenagem? Eu faço parte das duas, né? Até pela carência, né? A gente acaba sempre Você já fazendo... defendeu tanto um lado, quanto terminal. como o outro, então, né? Só dá uma contextualizada o que é cair em tabela pública. Não, eu ia falar disso agora, eu ia até comentar isso. Primeiro vamos falar sobre tabela pública, né? A tabela pública, tem gente que acredita que a tabela tem que ser homologada na ANTAC. Não tem que ser homologada na ANTAC. Você pega a legislação diz somente que você entrega para ser publicada. Porque qual é a diferença? Que se a ANTAC fizesse a homologação, ela teria que fazer análise de preço, de custo e tudo mais. Então, nós vivemos dentro de um sistema jurídico portuário em que a tabela, na realidade, sempre é negociada. O preço é privado. A atividade é pública. Eu tenho uma concessão de serviço público. Então, ele vai ter uma concessão de serviço público e a análise do porto sempre é uma análise maravilhosa, porque ele tem uma remuneração que ele ganha por guardar a carga, ele tem uma remuneração que ele ganha por movimentar a carga e por movimentar a carga de tirar e colocar no navio, que essa é o custo de THC, né? Que não tem nada a ver com o resto. Então, são muitas remunerações. O que acontece? Isso é uma questão só do meu ponto de vista. Eu acho que tinha que ter um pouco de controle. Por quê? Por uma razão simples. Aqui em Santos, eu tenho uma concorrência muito forte. Então, eu tenho tabelas negociadas. Então, eu posso ir no terminal A e a carga é recebida no terminal X, e eu posso remover essa carga para o terminal Y e eu vou remover porque eu tenho um custo lá melhor, eu tenho um contrato melhor. Mas eu tenho determinados portos nos estados do Brasil, ou portos no Brasil, que eu não tenho concorrência. E aí o cara fala assim, meu preço é esse. Você fala, pô, mas tá caro. E ele fala para você, meu preço é esse. E aí você não vai negociar nada. E você, às vezes, a gente sempre fala, e quando dá assessoria a cliente, a gente fala, quando você está negociando uma tabela, você sempre pensa também, pelo amor de Deus, que você pode ter uma retenção de carga por uma fiscalização, por uma greve, né? E a gente só vai entender o que é tabela pública e privada, gente, o dia que a mercadoria cai no diacho de um terminal sem negociação de tabela. Especialmente em Santos. Aí você chora, sai lágrimas, você vai suar, né? Então, mas assim, do ponto de vista legalmente está certo? Legalmente está certo. Cada um tem que procurar o seu terminal. Eu tenho um terminal que não vai negociar. Gente, então faz o seguinte, muda a sua operação para um porto diferente. Aí eu vou pegar um caso notório, tá? Em Navegantes, eu não consigo negociar, tá? Não dá para negociar. Vale a pena? Por que a pessoa vai lá? Porque ele tem benefício tributário e tal. Bom, tá caro lá a operação? Tá. Vem para Santos. Por que você vem para Santos? Porque aí, mas como é que eu faço benefício tributário? Tem um monte de benefício tributário de CMS que eu posso utilizar. Basta você ver. E eu vou tirar em Santos. Qual a vantagem? O custo logístico e eu posso negociar o terminal. Isso é maravilhoso. Isso a gente precisa entender sobre isso. Só que, na importação, eu posso negociar. E na exportação? A exportação é um outro problema, né? Quando o navio fala, eu não vou atracar porque ele disse que tem problema técnico. Mentira! O que ele tem de carga lá não justifica ele parar no porto. Esse é um problema técnico, é econômico. Aí ele cancela o porto. Omitiu o porto, uma das piores frases de se receber. Né? Eu tenho uma posição que ele tem responsabilidade pelo terminal portuário porque ele omitiu o porto por questões dele, mas ele descumpriu um contrato que ele jurou por Deus que ele estaria lá naquele dia. Então eu entendo que o transportador marítimo tem que pagar o custo que tiver custo extra, o custo extra porque não estava programado. E paga? Você já viu acontecer? Já a gente processa eles, graças a Deus. Parabéns. Basicamente a gente processa armador, né? O que é bom, porque são coragem. poucos, são 8 só. Então eu posso só ter inimigo com 8, eu não posso deixar aqui atrás, que aí eu tenho agente de carga, aí é uma multidão, Olha né? Só. É isso. Então, esse negócio da negociação é porque, assim, quando a carga tá chegando, quer dizer, antes dela chegar, né? O correto é a galera do comercial já negociar com o comercial do terminal para fechar uma tabela
Isso né? é o Que ideal. é o mundo ideal, mas é o que você tá falando, nem sempre é possível, né? Tem lugar que não abre para essa negociação. Aí cai na tabela pública, que é a tabela cheia, né? É um absurdo. É o preço que tá lá e você que É se um vire absurdo. pra fazer. Mas, Absurdo, Elia, eu vou absurdo. dizer a minha experiência como advogado, tá? Primeiro, vale a pena uma liminar para liberar essa carga? Não vale, tá? Por que não vale? Porque hoje existe um posicionamento dos tribunais que dizem que o que vale é a tabela. Você sabia, essa tabela virou pública, por isso que a tabela é pública e você vai aderir. Então, não vale a pena discutir, vale a pena negociar. Mas o que eu vejo são duas opções. Ou o importador não sabe negociar, tem importador que acha que porque a carga parou no navio no porto tal, a carga fica lá para sempre. Tipo mandrake, né? Fica aí, entendeu? Então, a carga fica lá para sempre, ele só pode. Não, ele é mal orientado, né? De que ele pode remover aquela carga e negociar. E o segundo que eu vejo são erros operacionais. Alguém esqueceu de falar que tem que remover aquela carga quando ela bater no pier. Então, esses são os maiores problemas que eu vejo no dia a dia de consultas que acontecem no escritório. E como eu falo, eu sempre falo para os clientes, não litigue, não é um caso, é uma bobagem, vá negociar, porque é a melhor opção. Gasto comercial, né? Vai lá. Gasto Gasta comercial, lábia, né? os descontos não são bons, né? Mas o comercial de lá, dos terminais, ele tem uma política agressiva, que eu acho agressiva, mas eu gosto, que ele fala pro cara o seguinte, então tá bom, assina esse contrato aqui, você deposita por 1 ano e eu te dou um desconto ali. Ou seja, é uma negociação. Sei. Me parece absolutamente lícito isso. Me parece dentro da regra do jogo, não tem nada de errado. Tá cada um tentando, né? Eu participei de um caso, no terminal que eu trabalhei, que o importador ele tinha tabela negociada, só que venceu. Só que ele ia redestinar para um outro terminal. Sei. Não redestinou, caiu na tabela pública. Atochou. Não adianta falar, eu tive tantos anos com vocês. Atochou. Como fica a nossa... E o judiciário não vai proteger. Falar, houve uma extensão tácita do contrato. Não. E aí, acho que a carga, tabela negociada, ficava na, sei lá, 50 mil. Eram 4 containers FCL. Um ele conseguiu redestinar para um outro terminal, foi, mas 3 ficaram. Aí caiu a tabela pública. Esses 3, de 50 mil, foi para 700 mil. Os valores são... Noção a diferença de tabela negociada com tabela Não, pública. mas é um nós. tipo de abordagem comercial que você perde para sempre. Perde para esse sempre. cliente. Perde para sempre. Então, mas eles não jogar Nossa, inteligente. Mas, Não, Ricardo, não, eles não não. estão preocupados com isso. O tribunal... Veja, Principalmente se tiver, tipo, só ele, né? Tipo, ele mais um ali naquele porto. existe uma solução jurídica para isso que está no Código Civil, né? Que seria um desequilíbrio do contrato. Esse caso é um caso típico de um desequilíbrio do contrato, né? Mas o tribunal entende que não, que ele só pode aplicar o desequilíbrio do contrato se as posições forem muito divergentes, né? Mas aí que tá, como que não é divergente? Como é que eu vou, por exemplo, concorrer, a minha empresa é grande, mas como é que eu vou concorrer com uma Santos Brasil, que é uma gigante no setor, você entendeu? Ou então, com os terminais que tem como sócio os armadores, sócio oculto, é verdade, mas ninguém sabe quem é, né? Mas tem os armadores. Não, mas nem é oculto, né? Então, no caso da BTP, os grupos que são donos Eles são não- donos dos armadores. Mas eles são donos dos armadores, mas eles têm uma outra empresa, se você Sim, é olhar, uma empresa de uma participação, controladora, uma controladora. O que é autorizado por lei, esse é um outro podcast, mas é autorizado por lei, mas eu acho um crime, porque você está verticalizando Sim. a operação logística. Eu acho errado. Mas está na legislação, então tá certo. O que muda? Monopólio disfarçado. O que muda? O que muda é eles estão fazendo certo. Tem que mudar a legislação e tem que respeitar o contrato que eles têm. Porque é perigosíssimo você deixar todo mundo. Eu sou da época que os terminais, em Santos especialmente, tinha dono. Então você fala, vou falar com fulano que é o dono, eu sei quem é, eu vou lá conversar com ele para ver como é que a gente resolve isso aqui. Hoje você não sabe mais quem é o dono. Você fala, com quem que eu falo? São grandes instituições São corporativas. multinacionais ou sociedades anônimas. Exatamente. Então, é complicado. E nesse- No caso da justiça, eu não recomendo por conta disso. Talvez, se eu sempre acho, uma pessoa não faz. Talvez se os importadores se organizarem
para poder ter uma representação melhor nos tribunais, para explicar como funciona, seja uma solução. Mas o litígio pelo litígio, homem a homem, eu não acredito que possa mudar a jurisprudência em curto espaço de tempo. Sim. Entendi. Bom, aproveitando que a gente está falando de treta, então, falou da tabela pública, eu gosto muito de quando você fala que eu fico consumindo seus conteúdos, inclusive quero que você fale depois o canal no final para a galera seguir. Quando você fala de demurrage, porque tem a demurrage do navio e a demurrage do container, o que dá mais problema com relação aos importadores é a demurrage do container, isso. né? Que tretas que você já viu, que problemas que você já viu e defendeu e ganhou, defendeu e o cliente perdeu? Não você. Eu nunca perdi. Agora eu já aprendi. Primeiro, vamos lá. A demurrage é uma história interessante, né? Hoje as pessoas, elas se dizem advogados maritimistas porque elas cobram demurrage. Para, gente. Fácil, né? Isso aí pelo amor de Deus. Na realidade é o seguinte, vamos lá. A demurrage é um processo antigo e ela está prevista na legislação do nosso Código Comercial, que é de 1850. É do Império. Ele ainda chama o navio, ele fala que vai dar a vela, que vai... porque era como ele zarpava. É bem louco estudar essa parte. E tem lá a demurrage. Essa demurrage é uma demurrage negociada e ela é negociada pelo navio através de um instrumento chamado carta-partida. Tá? Que são os instrumentos que a gente utiliza para fretamento de navio. Então tá certo, tá bacana, eu sento, vamos negociar, só para as pessoas entenderem melhor, o que é um afretamento, essa carta partida? É uma locação de navio. Tem muitas regras específicas, mas é só para a gente entender. Então a pessoa vai lá, assina o contrato e tal, e ele tem o tempo de colocar o navio no porto, quanto tempo ele vai operar com o navio, em que momento que eu dou a posse do navio, que é o NOR, né? Onde eu dou a notícia de prontidão desse navio para nascer a demurrage. Então tem todo um monte de regra com relação a isso. Isso sempre existiu. Aí veio o container. O container ele começou a ser implementado de verdade na década de 80. Ele nasceu antes, mas ele começou a ser implantado de verdade na década de 80. E eu me lembro disso. Gente, já falei pra vocês, eu faço parte da história. São 30 anos, né, de experiência. E no começo, a demurrage, o que aconteceu? Eles começaram a cobrar porque era uma forma de remuneração das agências marítimas. As agências marítimas não eram dos armadores. Então as agências... E eu tinha outros armadores. Eu tinha um monte de armador. Aqui, o que acontece? Hoje, todo mundo foi comprando todo mundo e todo mundo foi ficando, né? Eu cheguei a advogar para alguns armadores, né? Que hoje não existem mais. Eles viraram tudo um só armador. Mas o que acontece? Era dado um prazo, eu cheguei a ver, 60 dias. Qual era a questão de 60 dias? Porque o importador utilizava o container como pulmão para poder guardar mercadoria. Aí ele não devolvia. Aí a gente tinha que entrar, olha que loucura, com ação de reintegração de posse. Descobria onde é que estava o container e falava, excelência... Despejo, devolve. Devolve esse negócio pra mim. E aí alguém falou assim, um lunático falou assim, cara... podemos ganhar dinheiro com esse troço. O armador não olha pra cara disso, nós somos agência, não ficamos com tudo. Olha que negócio. Bacana, como é que faz? Vamos fazer assim. Então, começaram a encurtar para 30 dias, né? Só que cobrava $5. Nossa, $5 por dia. Eu peguei essa época. $5 por dia. Começo de 90. Começo da década de 90. Hoje é 200 e porrada. Então, hoje é $150 por dia. Horrível, né? Mas tem solução para isso também, né? Fale comigo. Liga já, né? Então, aí o que acontece? E hoje é o quê? 5 dias. O free time 5 dias. 5 dias, porque 7 dias. A história vai mostrando que eles começaram a encontrar uma remuneração extra. Cara... O dinheiro de demurrage de container é uma delícia. Eu não tenho marinheiro, eu não tenho combustível, eu não tenho financiamento do navio para pagar, eu não tenho nada. É só uma penalidade. É uma lata que tá lá, paga, que me rende $150 por dia. Eu queria ser armador. Quando alguém perguntou o que você queria ser na vida? Armador. Só isso que eu queria ser, mais nada. Né? Armador para ter navio? Não, para ter container. Isso que é renda passiva. Isso é renda passiva. Fica lá, quem tá fazendo? O curso de finanças não ensina isso. Tô contando aqui demurrage. Olha que delícia, gente. É sensacional. Aí, os armadores falaram assim, tem uma brecha ainda. Eu participei dessas reuniões, inclusive. Eles começaram a avocar
esse tipo de trabalho e começou a virar um trabalho internacional. Demurge hoje é uma realidade em todos os mundos, em todos os países do mundo, né? Melhor colocar. Vai saber, né? Cada Todos os mundos. Senão nós vamos da StarTAC, né? Do mas Spock que foi lá, nos na outros Intergaláctica. mundos deve ter mar também, Deve né? ter mar também. Se tem mar, tem navio. Se tem navio, tem demurge. Tem demurge. E aí o que acontece? Eles começaram a descobrir uma renda com relação a isso. Especialmente porque o frete sempre oscilou, né? O frete agora tá barato, a época tá caro, a época tá caríssimo, quando na pandemia era violento, né? 20 mil. Então, o que acontece? Eles começaram a encontrar renda por aquilo. E aí, nós não tínhamos, e não tem até hoje legislação de container. Não tem legislação de container, não tem legislação de demurge. E aí alguém começou a falar assim, então, se tem demurge de navio, tem de container. Pô, mas uma coisa é eu parar um navio, eu paro o navio inteiro. A outra coisa... E aí começou. Aí começaram a criar os contratos, que são os termos de responsabilidade, que é a coisa mais ridícula do mundo. Eu acho, até hoje é ridículo. O que o cara faz? A agência vai lá e fala assim, Ricardo, assina esse termo, mas coloca o teu logo no teu escrito, como se eu tivesse topando aceitar aquela loucura que tá lá. E aí tem uma série de debates jurídicos com relação a isso. E aí o que acontece? É uma indenização? Vamos falar. Bom, a demurge, então, é uma indenização, não é uma multa, é um restabelecimento daquilo que eu deixei de ganhar. Bacana? Bacana. Se é uma indenização, eu preciso comprovar o dano, tá? Aí, tinha um contrato. O que a jurisprudência criou em favor do armador? Porque hoje a jurisprudência é mega favorável ao armador. Ela começou a criar uma figura de indenização pré-fixada. Não existe em nenhum outro contrato uma indenização como é a da demurge. É bem louco isso. Porque eu tenho uma indenização... Então o armador fala assim, eu acho que eu vou deixar de ganhar $150 por dia. Aí o tribunal fala, viu? Olha o prejuízo do cara, $150 por dia. Qual a diferença? É grande. Porque se eu precisasse fazer uma análise de quanto eu deixei de ganhar, tinha que ter um perito... Tem um auditar as contas. Auditar, verificar quantas viagens efetivamente não foram realizadas, quanto que o cara deixou de ganhar de frete, não de frete, porque ele deixou de ganhar frete. E não se esqueça que enquanto está em viagem, aquele container não está computando nenhum custo, porque ele está em viagem, então vamos dizer que ele tem um demurge morto, né? Mas a história da demurge ela é interessante. A gente hoje dá raiva de ver na jurisprudência. Você quer fazer prova de coação. Qual é a coação? A coação é simples. Se eu não assinar aquele papelzinho que me deram, eu não libero o container. O juiz fala, não, isso não é coação. Ele está certo. Eu falo, excelência, mas ele está me privando de tirar os bens. Não. A coação é quando o armador pegar uma arma e colocar na sua cabeça e falar assim, você não vai fazer, caso contrário não. Então você... cria as narrativas para tentar mostrar a nulidade. Uma nulidade, o nome é bonito, para que eu vou gastar em direito. Pacto comissório. Uau! Né? Não, pacto comissório não, o que é? Meu Deus do céu. Não é o pacto comissório é bonito, mas não é isso. É um outro que é mais legal. Eu não me recordo agora. Que é o seguinte, ninguém pode ficar privado da negociação. E quando eu falo em demurge de container, olha que loucura, eu estou privado da negociação. Ou você aceita do jeito que o cara está querendo, ou não te libero. E a gente tentou também, os advogados que tentavam na época defender essa tese, tentaram defender pela nulidade, porque foi privado à vontade do contratante. Esquece também, foi tudo. O despachante hoje paga demurge. Mas se você passar em frente e sorrir no contrato, você paga demurge. Então perigosíssimo. A demurge hoje é um custo, gente. O pessoal chama de detention, mas é tudo demurge. Detention para exportação, porque fica chique, né? Sim. O que você está cobrando? Detention. Olha, chique pra caraca. Né? Você está detendo o container. Está detendo o container. Deixando detention é detenção. É detenção, mas não é chique, não. Isso tá preso, né? Mas por que deu detention? Porque alguém comeu bola e não entrou, perdeu o container. Quando dá overbook, ninguém fala nada, né? Mas... o que acontece? A demurge hoje virou, sim, uma remuneração muito alta. A demurge hoje é, sim, um problema mundial.
Tá? Se vocês pegarem os sites internacionais que tratam dos assuntos, vocês vão ver que... Tem outros sofredores pelo mundo. Tem outros sofredores pelo mundo, né? Os tribunais costumam ter essa deferência, né? Aos armadores, não só aqui no Brasil, como no resto do mundo. Só que isso representa um custo muito grande. Representa um custo que eu vou dizer para vocês qual é. Esta água aqui, ela custa R$1. Se o cara que importar essa água, ele sofrer uma detention e tiver que pagar uma detention, não, uma demurrage, ou seja, uma indenização ao armador porque o container ficou mais tempo com ele, isso é custo. Ele vai jogar esse custo na água. Ou seja, a minha água não custa mais custa R$1,20 porque o armador ficou com o dinheiro. E esse dinheiro não fica mais no Brasil. Esse dinheiro vai para fora. Então, nós estamos hoje... por que eu sou absolutamente contra a demurrage? Primeiro, porque os valores são irracionais. E segundo, e mais importante, nós estamos drenando a nossa riqueza brasileira para entregar para 8 players internacional. Então, eu sou contra a demurrage por conta disso. Né? Muito legal. E isso dá um podcast inteiro só de demurrage. Demurrage dá para falar pacas. Um episódio também com a advogada que trabalhou muito tempo, né, no Sindicato dos Despachantes. Ela falou exatamente isso, o negócio do termo, que tem que botar o logo, mas, poxa, o coitado do despachante tem nada a ver com isso. Ele vai assinar ali como, né? Eu já vi acórdão que o desembargador colocou assim, inclusive tem a logo dele dizendo que ele aderiu completamente ao sistema, sabia o que estava fazendo. Nós temos um escritório hoje de demurrage de 1 milhão, de 1,5 milhão. É puxado, gente. É puxado. E aí vocês orientam o despachante a chorar, sobre né? o que fazer. Acende uma vela, meu querido. Às vezes eu falo para o despachante, eu chego ao escritório e ele olha para mim e fala assim, me dá um abraço. A única coisa que eu consigo falar para ele é isso. Psicólogo já, né? Nós já tivemos casos que nós liberamos e resolvemos os problemas do despachante. Mas são casos pontuais, que não viram jurisprudência, né? Então foi um afortunado e a gente tenta replicar aquela jurisprudência, mas não tem jeito. O despachante, ele assinou porque quis. Essa é a primeira questão. Como assinei porque quis? Assinou porque quis. E é interessante que uma situação jurídica tem um monte de aberração, tá? Uma delas é o seguinte, o despachante... falando de tributação ainda, imagina. O despachante, ele é o quê? Ele é o representante do importador para desembaraço de mercadoria. É isso. O que os tribunais fazem? Uma interpretação extensiva, dizendo que quando o despachante assina o termo, assina em nome do cliente, sem procuração. Porque a procuração que o despachante recebe do cliente é procuração para resolver problemas de despacho aduaneiro. E que não lhe dá poderes para realizar um novo contrato. E o termo de responsabilidade é um novo contrato. Porque eu tenho um contrato original, que é o contrato de transporte, que é o BL, o conhecimento. E quando descarrega, tem um novo contrato, que é o contrato que é o termo de responsabilidade. Da demurrage. Mas, gente, se eu falar de demurrage, o podcast vai ser a demurrage de container. Não, vamos ter que deixar a demurrage dentro do container, guarda ela aí. Queria aproveitar que você falou de negócio de sistema. A gente, inclusive, fala bastante disso, né? Tecnologia portuária. Teve um caso eu não sei se você já pegou algum caso assim, mas eu trabalhei numa empresa que a gente tinha um sisteminha que era próprio da empresa, a empresa que desenvolveu. Só que, quando a gente ia lançar as informações lá para cálculo dos tributos, a gente ia colocar para compor o valor do aduaneiro, o valor da mercadoria, o valor do frete, o valor do seguro, né, os acréscimos e tudo mais. E o seguro, a gente não digitava o valor em si, a gente digitava a porcentagem. E eu tinha um cliente que era 0,5%. Nós tínhamos um cliente, né? E aí, meu coleguinha do lado, era véspera de Natal, né? Galera doida para ir embora, aquela coisa de final de expediente, uma carga de milhões. E ele, na hora de digitar, esqueceu do ponto. Em vez de 0 ponto, ficou 5 negócio. Isso vai impactar em tudo. Cara, mano, a gente registrou a DI. Aí, quando voltou dia 26 de dezembro, tava dando pulo no escritório, o chefe, né? Porque o cliente e tal falou que vocês debitaram, em vez de debitar 0,5%, debitou 5% de tributo, né? Porque tributo calculado em cima. Ele vai acusar na valoração aduaneira. Exato, o valor exatamente. Aduaneiro vai... Não é que ele pagou aquele seguro para a seguradora, mas aquele valor entrou na base dos tributos. Então, pagou II, IPI, PIS, COFINS, tudo em cima daquele valor de 5% e não de 0,5%. E a partir dali, a galera de TI rapidinho se
Que não é culpada. Que não é culpada, né? Mas a galera de TI se reuniu e o chefe falou, olha, eu quero que bote uma trava nesse Tem que campo. pôr uma trava. Para quando passar, por exemplo, qual que é o valor razoável? No máximo 1%. Não tinha nenhum cliente que passava de 1%. Então, bota uma trava. Passou de 1%, trava, e só um diretor tem que ir lá e dar o ok no sistema para a gente seguir. Mas assim, só depois que aconteceu isso que foram ver essa necessidade de colocar uma trava no sistema. Tu já pegou algum processo de defender o cliente porque um sistema faltou uma trava e pagou a mais, pagou uma alíquota errada porque um sistema não puxou? Então, isso é uma questão interessante. Eu infelizmente, eu não entro na parte do sistema, porque quando chega na nossa mão, com todo o respeito, já está tudo esmerdeado. Eu costumo falar que o advogado é o goleiro, né, de uma partida, porque eu tenho 10 caras chutando lá na frente. Tudo para se livrar do goleiro. Quando chega no goleiro, treta, né? Aí é treta. Então eu sou o goleirão. Eu sou o goleirão, né? É verdade, é difícil de defender, porque o gol tem 7 metros de largura, né? A bola é pequenininha, então é embaçado, né? Mas os erros eu vejo sim, tá? Eu vejo, esse aí é um erro de fato, a pessoa pode restituir, pedir a devolução, mas assim, pedir devolução de dinheiro público senta e começa a chorar, né? Não devolve, né? Vem como desconto no resto, então assim... Você vai pedir, você vai entrar com crédito, vai pedir homologação, enquanto não for homologado você não pode utilizar. Então, e às vezes o cara tá berrando porque ele estava fazendo conta daquele dinheiro, enfim. Sim, exatamente. E às vezes ele não tem dinheiro para pagar de novo, né, para pagar o tributo correto, né? Tem empresa que para o processo, agora eu não vou conseguir liberar esse processo. Mas eu vejo erros, todos os benefícios tributários tem muito erro. O cara tem direito a um benefício, ele tem um ex-tarifário e alguém esqueceu de apontar aquele ex, ele tem uma adição qualquer e as pessoas esquecem. Então, e dá para defender nesse caso? Dependendo da situação, dependendo da situação, é um abraço. Vem cá, me dá um abraço. É o que você vai ganhar. Entendeu? Porque não tem jeito. Não tem... Agora, os sistemas, eles são fundamentais, tá? Especialmente hoje em dia, não há como funcionar. Eu estava contando para vocês o caso de quando eu comecei em agência de navegação. Gente, era papelzinho que ficava, tinha uma lousa. Papelzinho que ficava e a gente ficava olhando pra cá, qual é o navio que vai atracar? Caralho, não tem jeito, gente. É inimaginável. Hoje, os navios, tem navio que bate e sai rapidinho, né? A logística é muito violenta. A descarga rápida. Como é que você vai fazer isso na mão? Então, o sistema, ele é fundamental. Não tem jeito, você precisa de sistema para você, até para você ter uma gestão da empresa, e especialmente em comércio exterior, dinâmica, com muito menos erro. Porque o cara também que monta o sistema, ele está pensando no que deu de errado. E digo mais, você falou assim, por causa desse erro foi criada a trava. Toda evolução acontece num erro. Toda evolução. Porque ninguém fica imaginando. Outro dia eu estava conversando com o pessoal de software, de jogo, né? E aí eles falaram assim que antes de colocar o jogo no mercado, eles mandam para uns viciados, né? Por que eles mandam para um viciado? Porque de repente o cara pode fazer um atalho que nunca ninguém imaginou. Fala, caraca, aqui tem um buraco, então vai lá para consertar aquilo. Porque não dá para a gente pensar em tudo. Isso eu tô falando em sistema, não, tô falando em direito, tô falando em tudo na vida. A gente vai aprendendo com os erros, né? Faz parte. Sim, tem muito sistema no comércio exterior que precisa de parametrizações, de travas, né? Porque senão gera... Teve outro também de um ICMS que eu paguei errado, mas aí fica assunto para outro podcast. Mas eu vou falar, só para a gente finalizar, por isso que é importante a experiência da produção do software. Porque a empresa que criou aquele software, ele vai aproveitar as experiências dos usuários dela para falar... Então, o que acontece? Esse caso que você falou, que colocou lá 1%. Tenho certeza que essa empresa, de hora em diante, adotou em todas as empresas que ele dá assessoria. Isso. Não, mas você comentou que era um software interno. Né? Então, foi rapidinho de resolver. Se fosse uma personalização, aí... Por isso que é melhor contratar uma empresa. Exatamente. Inclusive, temos uma muito boa para indicar. Contrata T2S. Chama T2S. Não, mas a gente está falando até em termos de propaganda, que eu acho válido, mas você está certíssimo, Ricardo. Não, mas isso é uma coisa que a gente percebe isso, né? Existe uma valorização do nosso trabalho justamente porque
a gente conhece a realidade de muitos portos, muitos terminais, e isso enriquece demais o leque de possibilidades na hora de prover uma solução. Né? Então, isso tem muito valor. Quando a gente começou a expandir, que a gente é daqui de Santos, quando a gente começou a expandir para o resto do Brasil, a gente sentiu isso de cara. Assim, nos outros estados, Porto de Santos, que é o pior que tem, né, em termos de complexo, né? Sim, muito complexidade, complexo. muitas variáveis. E, pô, caramba, nos outros terminais, nos outros portos, né, pô, se vocês resolvem lá as integrações no Porto de Santos, vocês conseguem dar conta de qualquer porto. Né? É isso aí. Aqui tem características que são exclusivas aqui, né? Peculiaridades. Mas ó, veja bem, voltando à experiência, o que ele está falando? Ele está falando de software. Não, ele está falando de fato. Exato. Ele faz análise de fato, transforma aquilo, e aí todos os erros que já aconteceram aqui em Santos, que o software eventualmente, ele falou e corrigiu. Ou seja, ele está tendo um aperfeiçoamento no sistema, porque todo mundo entra... Todos não exagera. Boa parte. Sempre tem coisa nova. Sempre tem alguém que fez uma apresentação. O governo está sempre inventando coisa nova, então não para não. É um ciclo interminável. Inventa mesmo, é impressionante. Aproveitando, vou juntar duas coisas. A tecnologia, né, dos sistemas e polêmica de taxas. Tem um sisteminha chamado Syscomex que tem uma taxa de utilização cobrada, né, para usar o Syscomex, né, porque você tem que declarar a informação para o governo, mas você tem que usar um sistema para declarar e você tem que pagar para usar esse sistema, né? Não é assim, declarar. Então, tem uma polêmica sobre taxa de Syscomex, não tem? Sobre valor? Na realidade já teve, né? A taxa de Syscomex... que hoje é 100 e barababá, já foi 40 mango. Eu sou da época quando... Era 40. Na verdade, a taxa só é cobrada na importação, na exportação, isso, não exportação, é? Sabe que mango, acho que é coisa daqui de Santos. Desculpa. Né? Mango é coisa de Santos. Acho que é que nem lá no... Como é que é? Uma vez eu fui para o Rio Grande do Sul e lá, como é que eles chamam? Agora me deu branco, meu. Eles têm tipo o mango deles, assim. E eu vi numa loja, ainda tava na loja, tipo 10, mas não é mango. Como é que era o nome? Pila. Pila é lá no sul. E tava escrito no cartaz da loja, assim, 10 pila. Caraca, pila. A gente devia em Santos também colocar 10 mango, né? E aqui é mango. Só nós falamos mango. Mas a gente chama de cará e a gente se encontra no canal. E anda de magrela. E anda de magrela. Ou de camelo. Mas eu adoro morar em Santos, pelo amor de Deus, é a minha cidade. Na realidade, a polêmica era no passado, né? O que aconteceu? O governo um dia acordou, cheio de inspiração, e falou assim... Eu vou aumentar essa bosta. Por quanto? Aí um burocrata qualquer falou assim, põe aí tantos por cento. Gente, foi de R$30. Toda uma metodologia. Põe tantos por cento. Vou pôr um pouquinho mais para Peraí, chefiar. E agora? O que você acha, uma daí com uma adição era R$40. Do nada foi para 214,50. Aí o que aconteceu? Aí começou as polêmicas, né? Mas veja, hoje está acontecendo um fenômeno, eu já conto para vocês. O que acontece? A gente começa a entrar com essas ações, pela barbaridade. Tem muito julgador, especialmente na Justiça Federal, que é pró-governo. Né? Ele fala assim, não, o governo fez, ele tá certinho. Né? Tem um princípio da integralidade, da legalidade, princípio, eles são cheios de princípios. Então tá tudo certo. Sei. E aí a gente vai discutindo isso, sai daqui, vai pro tribunal, vai pro STF, finalmente ganha. Alguém olha lá, né? Fala, realmente... Isso aqui chutaram, né, esse número. Aí uma luz divina, fala chutar. E aí reconhece. Só que isso nós estamos falando de uma discussão de 8, 10 anos. Né? Muitas delas prescreveram. Então é uma jogadinha ensaiada. Né? Sim. Muita gente tem o crédito, até hoje, já nem tem. Ele vai prescrevendo, ele acaba não utilizando. Então é uma ilegalidade disfarçada. Né? A gente coloca como legal, mas é de mentirinha, o tribunal fala é ilegal, né? Mas vou colocar que legal. Vai que que dane, então o que é? Para gerar agora caixa. A grana chegou, a gente usa, depois devolve.
E aí você vai que nem olhar... FGTS, eu guardo teu dinheiro pra você. Agora, quando tu pede, agora eu tô precisando da FGTS. Não, eu decido Quando que o você pode motivo sacar? pra você pegar Pra a você FGTS. pegar. Exatamente. Mas enquanto fica aí contigo, tá rendendo, né? Opa! Tá Pacas! Ajuda muito. Um pouquinho nas pior que a continhas. poupança, Pois né? é. Mas lá deve estar rendendo bem mais. Pois é. E eu queria falar hoje, tem uma questão muito, muito, muito interessante que dói para o importador. Existe uma figura jurídica que chama-se empréstimo compulsório. O que é um empréstimo compulsório? O governo precisa de dinheiro, aí ele pega e toma esse dinheiro do povo, né? E ele jura na base do pé, a mãe juntinha, com a mãe mortinha atrás da porta, eu vou devolver esse dinheiro, pô, eu juro que eu vou devolver, mas não devolve, enfim. E nós já tivemos isso, que teve um empréstimo compulsório dos veículos, da gasolina, isso, dos 90, década de 80 e tal. Aí o que acontece hoje? Pelo amor de Deus, eu não vou falar de política, eu vou falar de uma realidade social. Fala sério, o termo é até engraçado, né? Empréstimo compulsório. Compulsório. Assim, você me emprestar empresta, mas você é obrigado. obrigatoriamente. É obrigado. Exatamente. Não é roubo, não. Não é roubo, não. E, na realidade, a estrutura jurídica para você colocar um empréstimo compulsório é muito complicada, né? E nós agora temos um governo de esquerda. O governo de esquerda precisa de muito dinheiro. Ele precisa drenar muito dinheiro. Hoje você pode ver que muita coisa aumentou porque ele vai aumentando a arrecadação e mais, ele vai criando a possibilidade de multas acessórias. Então ele joga no empresário um monte de bobagem e tal e fala, olha, tu não colocou o pingo. Multa no pingo. Né? De motivo para arrecadar. Vamos arrecadar. O regulamento aduaneiro faz todo sentido. E o que acontece Várias hoje? multas. Nós temos uma jurisprudência do STF que somente autoriza a liberação de mercadoria, foi do Alexandre de Moraes essa jurisprudência, com depósito. Antigamente a gente podia liberar mercadoria, estava com uma segurança, show! Liberava essa mercadoria e tem um sentido, porque a partir do momento que lavrou o auto de infração, vou falar tecnicamente, a partir do momento que lavrou o auto de infração, eu tenho a suspensão da exigibilidade do crédito, artigo 151, terceiro do Código Tributário Nacional, e aí o que acontece? Olha, excelência, tá vendo? Tá suspenso o crédito, eu impugnei, não tem por que essa carga ficar lá. Bacana, sucesso de bilheteria. Aí o Alexandre de Moraes falou, não, vocês são malucos, vou fixar aqui, só sai se depositar. Aí o governo reparou que falou, porra, olha que legal, se depositar essa mercadoria. Aí o que a fiscalização está fazendo agora? Está arbitrando valores da mercadoria. Para você só consegue liberar depositando o arbitramento do fiscal mais as multas. Então, por exemplo, você só consegue liberar a mercadoria, essa água, depositando 100 mil. Eles falam de depósito em juízo, é isso? Aí você tem que fazer o seguinte, você tem que impugnar a auto de infração. E tem uma irregularidade do começo ao fim. Que bacana, nós vamos ganhar. Uhul. Com certeza, tá? Eu mostro todos os pontos, nem todos, porque senão eu fico sem cliente. Eu mostro alguns pontos de ilegalidade, né? Mas enquanto a gente não extingue, enquanto não é julgado, o dinheiro está depositado. Veja, ele está depositado numa conta específica, em que o dinheiro pode ser utilizado pelo governo e não pelo contribuinte. Então, nós estamos criando hoje, pela área aduaneira, um empréstimo compulsório pelo arbitramento dos preços dos produtos. Uau. Então, por mais que eu traga certinho, a Receita fala assim, tu tá querendo me enganar? Aí fala, não, moço, não, vou te autuar. Deposita aqui. E isso aí só encarece os produtos para o consumidor final. Qualquer valor que você Sim. tenha, qualquer valor drenado do Estado, da economia, drenado da economia jogada no Estado, Vai pro encarece, isso vai para o preço. com certeza. Quem paga somos nós. E aí existe um empobrecimento lento. Mas isso, gente, é matéria para economista. Hein? Eu só sou o povo que paga. Aliás, eu acho lindo. Você sabe como o governo chama a gente? Tesouro. É fantástico. Tesouro, O tesouro vai pagar o dinheiro do tesouro. Nós somos o tesouro. Olha que lindo. Ilustração perfeita. Eu acho fofo. É um amor, é um carinho. Gostado. Deixa eu aproveitar que o tempo tá voando e eu quero que você comente ainda de mais um assunto polêmico, que é avaria grossa. Eu adoro, inclusive quando você faz as lives, os vídeos que você faz, eu assistia a todos e passava para meus alunos. Qual que é a diferença de avaria grossa para avaria simples? E cite exemplos, justifique com casos que você já viu acontecer. A gente já viu um monte, né?
A gente já viu um monte. A primeira Quando coisa, o armador gente... declara na Varia Grossa. É, O mais famoso Dica- que eu lembro é o Maersk Londrina, né? dica de ouro. Não, mas acontece muito na Varia Grossa. Dica de ouro. Para de importar sem seguro. É, primeira frase que eu Gente, falo. é muito barato o Não, seguro. Nós estamos falando de seguro. Não é carro, né? Que o seguro Não é carro, que é Não, caro menos pra de caralho. 90, Rouba, né? menos de Cada vez que você tem que fazer seguro do carro, você fala assim, eu vou só andar de Uber. Não, é uma fortuna que a gente gasta, né? Mas o que acontece? Voltando à questão da varia. Basicamente é o seguinte, a diferença delas. Na varia grossa, todo mundo se junta para pagar o prejuízo. Pois Né? Na varia... Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Se for declarada Varia Grossa, todo mundo que tem carga naquele navio tem por que uma entrar na razão vaquinha. simples, que eu acho justa. Mas quem declara a varia grossa? Porque no sistema a gente só armador, né? registra a varia. Não, é armador. Tem um Se é procedimento... grossa, se é fina. Quando é grossa, ele tem que chegar no primeiro porto, no diário de bordo, registrar que teve a varia grossa, ele tem que declarar, tem um Mas procedimento. os requisitos quando pra ser acontece considerado. a bordo ou não tem nada a ver? Pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer em qualquer lugar. A bordo, por exemplo, pega fogo. É o Maersk Londrina, né? Pegou fogo no Pegou navio. fogo no- E essa história é bonita. Por quê? Bonita que eu digo do ponto de vista de estudo jurídico, né? Estudo de caso eu adoro. Né? Qual é a ideia da varia grossa? Primeiro, todo o transporte marítimo é uma aventura, e ainda é uma aventura. Porque você vai ter vagas, aquelas ondas gigantescas. É. Outro dia eu estava vendo um navio que partiu ao meio. Ele partiu ao meio porque eram aqueles super petroleiros, veio uma onda e a outra não estava no esqueminha, pum, aí ele ficou assim, entre um ponto e outro e partiu. Deve ter visto no canal, que tem um vídeo lá no canal Tem, dos acidentes tem. em alto mar. É muito São louco. vários. Então Os tem. piores, né? Tem. E aí, qual é a ideia da varia Teve grossa? aqui, caiu um monte de container no mar lá, o pessoal foi lá, pegou as bikes. O Lembro Login disso. Pantanal Login aqui. Pantanal. Mas ali não foi grossa. Não? Foi. Não. Não. Não é, então, a varia Tem os grossa, requisitos, né? ela não é pelo volume do problema, e sim pelo problema. Então, vou pegar um exemplo clássico. O navio vem, bacaninha, tal, pega fogo na sala de máquina. Pegou fogo na sala... Para poder resolver o problema e não deixar o navio afundar, o que acontece? O comandante manda colocar água dentro do navio para apagar o fogo. Água do mar. Né? Quando ele coloca essa água, muitas das cargas podem ser prejudicadas juntos. O que acontece então? Todos os outros aventureiros que estão com a mercadoria lá dentro compartilham o prejuízo. vão compartilhar o prejuízo, inclusive do armador. Isso é só quando é prerrogativa do armador, optar pela... E não só ele que tem essa prerrogativa, até porque ele está lá comandando o navio. Antigamente o comandante ele tinha uma voz maior, hoje em dia é uma voz compartilhada. É que tá O tudo comandante conectado, fala né? assim, chefia, lá na sede, Vai né? dar merda aqui. Vai dar merda, eu faço a varia grossa, faz um filminho aí. É melhor, né? É bem isso. Mas aí tem que... Manda uma foto aqui. Manda uma foto no WhatsApp que eu quero ver. Ixi. Selfiezinha. Ele tem que Ainda comprovar, consultando né? o sistema lá, eu vou encher o porão. Qual porão? Que carga que tá aí? Dá os números dos containers. É bem isso. Então eles se juntam, né, para poder efetivamente colaborar com todo mundo para salvar aquela viagem do navio, porque vai salvar não só o navio, como todos os demais contêineres. Então, imagina... Isso pode acontecer num terminal também. O terminal ele pode, sei lá, um exemplo hipotético aqui, ó, eu tenho que... Começou um fogo ali num Princípio de- container tanque, eu tenho que tacar água, vai estragar esses outros containers aqui. Pode. Aí é mesmo princípio. Mesmo princípio, pode. Desde que você coloque a condição de navegabilidade em risco. Então essa é a condição número 1. Eu tenho que ter problema de navegabilidade, que o navio pode afundar e o prejuízo é muito maior. Tá? De novo... Tem que comprovar que não foi possível prever, que não foi falha humana, que foi, né? Tem que comprovar vários requisitos. Vários requisitos. E tem mais. Você só consegue liberar carga se você fizer a calção da varia grossa. Então, está sim. na legislação isso. Tá. A gente só consegue liberar essa carga. Vai vir um relatório de dano, então você tem que depositar. Mesmo que a tua carga não tenha sido danificada. Você tem Não, que mas entrar. você faz parte da responsabilidade conjunta. Você é o sim. solidário. Você vai ajudar todo mundo. É isso que os clientes às vezes não entendem. Quando a gente fala, contrata seguro, fala, não, mas a minha carga é baratinha. Mesmo se molhar, não tem problema. Não, mas se der um BO no navio, você vai entrar na vaquinha do navio, você tá entendendo? Tá na vaquinha. Né? Aí é tudo coisa de mano. Quando dá uma merda, somos humanos, mano. Tamo junto. É da Irmandade. Isso é Maria Grossa. Tamo junto, E os sempre. containers ali que tem bagagem? Acaba se ferrando nessa? Ah, A pessoa física se Pessoal, lascou bonito.
Também. E uma pena que a pessoa física... Mas muitas pode das segurar vezes... também, pode segurar a carga. Ah, não, eu sempre. Sim, Eu não deveria, sei. né? Eu acho que as pessoas não fazem o seguro da carga pelo que o Ricardo falou. O pessoal pensa que é igual seguro de carro. Que É muito caro, né? Que é caro. E E tem alguém tem algum interlocutor que não fala assim, cara, vamos fazer um segurinho? inclusive, Pô, já seguradoras. fechou aqui. Cadê Seguro vocês, de seguradoras? incêndio, Não é? seguro de incêndio de imóvel, né? Isso é É baratinho. barato, velho. E Pois é. muita gente não tem. Não, Exato. tem que fazer. Eu sou um defensor do seguro, enfim. E eu acho um absurdo as pessoas não terem, né? Porque é a segurança. E quando vai fazer o seguro de viagem de navio, pelo amor de Deus, coloca lá a varia grossa. Sim. Tem um tiquezinho. Uma cláusulazinha. Quer a varia grossa? Sim! Aí vai lá. Né? Por favor, porque senão, né, aquilo que era barato sai muito caro. Sai caro. Então, isso acontece, sim, é mais comum do que se possa imaginar. E a varia simples é uma varia normal. Aconteceu algum problema com o container, o transportador é responsável. Por exemplo, um caso nosso no escritório, o container tinha que ser transportado a menos 18 graus Celsius. E foi transportado a mais 18 graus Celsius. Vixe. Chegou no local já destruído, o cara recusou, devolveu a mercadoria e tal, veio o prejuízo. E aí ninguém queria pagar, filho feio não tem pai nem mãe, né? Impressionante, né? Ai, não, isso não é um problema meu, Deixa fala que eu com o deixo. João, fala que... Batata E aí a quente. gente entrou com a ação. Graças a Deus somos vencedores. Mas o que acontece? Isso é uma varia simples. Que o transportador ele tem responsabilidade, que a gente chama de responsabilidade objetiva, de proteger a mercadoria. Né? Isso é desde 1850, quando nasceu a história da legislação. Então é legal isso. Né? Sim. Essa é a diferença clássica. Sim. Isso. Mas você comentou aí que o login Pantanal foi a varia simples. Foi. O que foi a varia simples? Não, ali? o login Pantanal, desculpa, o login Pantanal foi porque é o seguinte, foi um erro de apeação. Alguém errou. Foi uma negligência. Uma negligência, Né? Alguém Eles errou não fizeram ali apeação quando foi correta. fazer a apeação, que foi a castanha que vai colocando no outro lá, e que o navio... Enfim, então foi Aí ele não desmoronando. pode declarar varia grossa porque era uma coisa que poderia ter sido evitada. Não entendeu? foi, como é que se diz? Proposital, não foi... Foi uma avaria causada É. para evitar um mal maior, né? Foi Isso uma mesmo. não sei se é imperícia. Foi sem querer mesmo, foi acidente. Alguém errou. exatamente. Alguém errou. Professor, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre interposição fraudulenta, bem brevemente, porque a gente está caminhando para o final. Eu vou falar brevemente, mas vamos fazer um podcast sobre interposição Vamos! fraudulenta, porque é muito louco a matéria. É muito louco. Interposição fraudulenta, primeiro vamos ao conceito, né? Interposição fraudulenta é uma coisa muito interessante. Até uns anos atrás, todo mundo podia importar e era mó legal e tal. Criaram-se as figuras dos trading. Quem eram os traders? Os traders eram as pessoas habituadas à Mas um operação. pouquinho quanto tempo, você diz? Faz parte da história. Em 92. Foi quem mudou a legislação, inclusive foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Foi o lá caso da para... Danza. Não foi no Collor, na época que liberou? Que Não, começou? o Collor liberou. O Fernando Henrique, em 2002, que começou regulamentou, né? A figura da interposição fraudulenta nasceu em 2002. Né? Quem regulamentou e falou, malandro, vamos importar, foi o Collor. Eu me lembro nitidamente, que era assim, tinha geleia brasileira e geleia estrangeira. A estrangeira era uma merda, mas era estrangeira. Você falava, eu vou comer internacional, né, caraca? Então, e depois foi regulando, o mercado foi regulando. A geleia brasileira começou a ter um preço mais acessível. E aí tem uma série de políticas. A parte aduaneira, ela é interessante que ela anda muito com a política, né, econômica. Então eu sempre falo, tem um escrito meu que eu falo sobre a questão da economia aduaneira, que não tem nada a ver com direito. Às vezes o advogado é louco para estudar essa questão. Para, isso é um problema do economista. O teu negócio é lei, porque é caro, porque é barato, porque tem antidumping que não tem, isso é um problema da economia aduaneira. O advogado aduaneiro vai cuidar daquilo que está posto à lei. Bom, e aí o que acontece na interposição fraudulenta? Então veio em 2002. Antes de 2002, eu tinha as figuras das tradings e que era sensacional. Então eu importava muito para o Ricardo, porque o Ricardo não manjava nada. Só que o governo começou a verificar que tinha muita gente importando. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a reduzir a importação. Eu vou dar uma notícia para vocês que vai todo mundo ficar chocado. Vai falar... O Siscomex, ele é um decreto de 1996.
Tá? Tudo bem? Bacana. O decreto, o que é? O decreto, na realidade, é um ato administrativo do presidente da República e que não é lei. Tá bom? Bacana. Serve para poder regulamentar o comércio exterior, as operações? Serve. O que não tem na lei? Habilitação para valores. Então, 50 mil, 150 mil e ilimitado. Quem criou isso foi um decreto. Na realidade, é uma irregularidade. Alguns defendem que não. Ele pode, o presidente pode fazer isso porque o artigo 237 da Constituição Federal fala fiscalização e controle, também é um outro podcast. Na realidade, ele diz que a fiscalização e controle sobre o comércio exterior compete ao Ministério da Fazenda, mas não dá a ele o direito de legislar. Alguns defendem que pode e tal, mas tem toda uma história que não pode. Mas voltando, aí o que aconteceu? Criou-se a figura da interposição fraudulenta. Eu tinha que me apresentar e contar para o governo. Eu sou o importador. Com isso... Eu estou importando para ele. Tinha que botar o nome do... Também, não. Aí o que acontece? Ou eu era importador ou ele importava para alguém. Então nasceu a figura de 2002 da importação direta e da importação indireta. Direta, quando eu importo. Indireta, quando eu importo para terceiros. Eu tenho duas formas de importar. Ou eu faço uma operação por conta e ordem, ou eu faço por uma importação por encomenda. Tá? E eu faço uma terceira, que é uma importação por fraude. Qual é a importação por fraude? Quando eu não conto para a Receita Federal quem é o autor, quem é o dono da operação, o dono da mercadoria. Sim. É o exemplo da Daslu? Não. Então, a Daslu é defensável. Tá? Porque era um momento muito crítico. Quando ele faz em nome próprio, na verdade, não é isso? Isso, eu só faço em nome próprio. Ele diz que é para ele mesmo, só que na prática não é. Exato, na prática não é. Então ele está ocultando isso, aí vai o ter réu uma adquirido. operação financeira grande. Então, a Receita Federal diz o seguinte, quando eu oculto, eu estou posicionando a lavagem de dinheiro. Para eles tudo é crime. Se não fizer na carteirinha deles, você é um safado. Tenho certeza que você é ocultador de dinheiro. Você tá lavando esse dinheiro. Juro, no comecinho, eles falavam essa barbaridade, a Receita Federal. Nossa. Que era dinheiro que era de tráfico de droga, de jogo de bicho. Você é culpado até que prova. Malandro, o cara só tava comprando escondidinho. Ele não queria aparecer. Aliás, deixa eu fazer um desabafo nesse momento. Lembrando do sistema. Até hoje, no Siscomex, ontem eu dei aula de DI e eu mostrei isso para os alunos. Tem um campinho escrito tipo de importação. Importação própria ou por conta e ordem. E devia ter a por encomenda, né? Porque são que ele 3. entra como adquirente. Pois é, próprio por conta e ordem. Aí você fala, cadê o campo da encomenda? Aí tem uma notícia do Siscomex dizendo, olha, se a tua operação for por encomenda, você vai colocar no sistema que ela é por conta e ordem. E lá nos campos complementares você vai escrever que na verdade ela é por encomenda. Eu falo, mano, qual que é a dificuldade de chamar T2S para eles ajudarem a montar essa operação? Não, porque é para governo, é fazer para governo, estamos forte, não trabalha no governo. Mas não é uma coisa tão fácil de criar um campinho, gente, para amarrar o processo? Vai amarrar o processo. Fala sério. O usuário pensa que é tudo fazer um campinho. Pra mim parece tudo fácil. Tudo de minutinho. Pra mim uma parece horinha, né? Vai Nada fazer. Mas a operação em si, eu entendo, como outras coisas que acontecem no comércio exterior, especialmente na importação, são barreiras. A Receita Federal, ela quer saber quem é o final. Ela quer saber o final, mas na exportação vale tudo, é várzea. Pois é. Exportação vale tudo, mas tá certo. Pois é. E se você for olhar, em todos os países do mundo, a importação sempre é mais controlada do que tem muitos problemas. E não é uma exclusividade do Brasil. Aliás... É onde o país controla a sua balança comercial também, né? É isso aí, Ricardo. Para regulagem. Vou dizer para vocês, um dos países mais fechados do mundo. E protege o seu mercado. Vocês não vão acreditar. Estados Unidos. Ah, sim. Os caras, eu sou mó liberal. Uhul! Cola na minha, eu sou liberal. Vai ver o que eles fazem. Mas e aí dentro? Não, aqui eu sou fechadinho. Dentro. Não vem com esse negócio, nos limites da honra da OMC, assim. No limite do limite. Sempre. Então, é interessante isso. Veja, eu não as minhas análises, elas, insisto, elas são jurídicas e a gente aponta com base em fatos, né? Mas que o governo e que a fiscalização tá certa em fiscalizar, tá. Que eu tenho uma série de divergências, inclusive de análise de jurisprudência de muitas coisas, tenho. Por exemplo,
não pode importar carro usado. Por quê? Por causa de uma portaria. Isso é um absurdo. Por quê? Porque eu só não posso importar por causa de lei. A lei que ninguém é permitido fazer, deixar de fazer alguma coisa nem em virtude de lei. É uma cláusula lá na Constituição Federal. Aí vem uma portaria do DSEC e fala assim, então, ninguém mais vota. É óbvio que do ponto de jurídico, Sei. tá errado. Tá errado. Mas o STF diz que não. O STF, com as suas mágicas de interpretação... O STF em Brasília tem uma interpretação diferente. Eles são descolados do mundo, né? Mas, Entendi. a vida real... Eu sou a favor de não permitir a importação de carro usado? Sou. Porque, gente, você vai de novo para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o carro tem uma vida útil pequena. Às vezes o cara abandona o carro com 10 anos. Aí vai lá o gaiato e fala assim, malandro, eu vou trazer esse carro pro Brasil. É barato. Aí começa a trazer. Aí começa a trazer BMW, Mercedes. Aí todo mundo... Aí o que você faz com a produção nacional? Então, mas Você não gera emprego. Ia ser ótimo, você ia baratear o preço do carro usado no Brasil. Mas mas o carro, Ricardo, no Brasil é caro, especialmente o zero, por causa de imposto. Sim. 65% é imposto, Sim. entendeu? E por isso que é caro. Agora, você é a favor ou contra essa regulamentação? A forma como foi regulada é ilegal, eu sou contra. Você é a favor? Economia aduaneira? Absolutamente a favor. Proibir eu acho que é sempre ruim, porque o governo também ele consegue controlar o quanto é o imposto de importação. Aí ele consegue dar uma nivelada com o mercado interno. aí Né? Você pode importar, mas a taxa é quase que por tipo de produto, né? E o por governo defende NCM. por decreto, não é? Exatamente. Ele tem autonomia para defender por decreto. Mas mesmo assim, fazendo continha... Porque se alguém quiser importar um carro clássico, assim... Aí pode. Aí pode? Mas Pode. como 30 anos a mais, Colecionador. só carro de colecionador. Aí dá. E tem mercado para isso e tem mercado para exportação de Kombi. Olha que Sim, louco. Kombi, Kombi E tem, né? os alemães adoram importar nossa Kombi, inclusive. mesmo? Uma barata. E a Kombi nova veio um espetáculo. A propaganda tá Kombi- em alta Kombi agora tem estilo, pô. viu a propaganda da Elis Regina? Vi. Com Da inteligência Volkswagen. artificial? Bem legal. Muito bem. Bom, infelizmente estamos chegando ao fim. Eu Passou voando e a gente não quer deixar de fazer a pergunta clássica que a gente faz para todos os convidados, que é, quem é o Lostado? Eu não consigo nem imaginar. Mas quem seria o Lostado de bermuda e chinelo? É possível imaginar essa figura? O que gosta de sim. fazer nas horas vagas? Essa figura, na realidade, eu tenho um estilo de vida saudável, né? Eu acordo muito cedo, acordo 5 horas da manhã todo dia. Uau. Faço Do clube 5am. do 5 a.m., mas eu não medito. Eu já vou direto pro assunto, tomo um cafezão e vou pra rua, né? Mais um do meu time. Eu faço atividade física em jejum, aí eu só vou comer 8 horas da manhã, né? Mas tá tudo certo, tá indo bem, graças a Deus. Tá bom. Acompanhamento. Eu adoro andar de moto, tenho moto, né? Eu ando de moto legal. estradeira com o pessoal. Aquelas que tem o... Não, isso aí é pra suvaqueiro, né? Eu ando de moto, Deixa o que é aquele negócio assim, mano. Eu imagino, vamos tomar... Dá até cãibra. Pega a bandeira, vai assim, ó. Você é louco. Tá Não, doido. gosto de moto, né? Então, gosto de esporte, gosto de moto. Séries de advocacia. Que esporte? Eu corro, Ah, tá. né? Eu gosto de Muay Thai. Ó. E Muay Thai é paixão desde... Muay Thai, antigamente não tinha esse nome também. Tinha um cara aqui em Santos, acho que era o Fidelis, era um negão. O cara batia, o cara era um gigante, eu fiz luta com ele. Mas o nome era diferente? Full Contact. Ah, eu lembro disso. O nome era... Era o kickbox, né? Tinha o full contact. Veio uma mistura e depois criaram, enfim. E eu adoro Muay Thai, eu acho um esporte sensacional. Quando eu fui pra Tailândia, eu só fui pra Tailândia quando eu falei pra minha esposa, nós vamos numa luta oficial de Muay Thai. Nossa. Ela falou, Oficial, mas é legal ir nas clandestinas, pô. não, então, mas caraca, malandro, era cada murro era sangue que dela. Foi sensacional, eu adorei. O que eu gosto de fazer? Eu adoro viajar, né? Viajo muito. Eu acho que eu brinco com os meus filhos, né? Eu falo, filho, vai trabalhar. Papai não vai deixar bosta nenhuma. O que eu ganho, eu gasto, entendeu? Pra poder... A gente tem história pra contar, né? A gente tem que viver de uma forma muito leve. A gente tem que viver de uma forma mais tranquila. Então, eu adoro rir, eu adoro falar bobagem. Então, isso é legal porque é um contraponto. Aquele cara que às vezes está lá estudando, defendendo casos,
é um cara profissional, Sim. né? Eu tenho uma característica muito interessante, por exemplo, que não me chame para almoço de negócio. Eu não vou em nenhum. Eu odeio. Porque assim, depois que tu começa a comer, ou tu come ou tu fala. Aí depois que tu comeu e tu fica olhando pra cara do sujeito, tu começa a falar da tua vida privada. Fala, caraca, malandro, esse cara não... Ele só é meu cliente, ele não precisa saber o que eu faço da minha vida. Porque acabou o assunto, né? Então eu odeio falar de almoço de negócio. Eu acho que almoço de negócio é legal pra filme, né? Pro Harvey Specter, que faz aquilo, né? Aí é legal. Pra mim, Sidney Lostado, quando dá eu tô trabalhando, né? E vambora. Muito bem. Então, vou fechar o diário de bordo de hoje, né? O diário de bordo de hoje, nós recebemos o Sidney Lostado. E ele comentou bastante sobre tretas, polêmicas de demurrage, polêmicas de taxa do Swisscomex, que mais? Polêmicas de... Empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório. Lá do Essa nada, foi né? do... No fundo do baú. No fundo do túnel do tempo. Avaria grossa. Inclusive, a questão do seguro. Cadê a seguradora de comércio exterior, gente? Inclusive, aceitamos patrocínio, né? Aqui no canal. Pra galera entender a importância de contratar seguro, né? Avaria grossa. Eu sabia que você tem que entrar na vaquinha pra consertar o navio, se der ruim. Então, se você não sabia, procure Sidney Lostado, @papo de Comex, não, né? No Instagram, Vacona, né? No Instagram, gente, dá uma força no canal. Dá uma força YouTube. no canal. Papo de Comex. Papo de Comex. No Instagram, eu quero ver se eu viro youtuber Aê. e ganho dinheiro com isso. Porque a advocacia tá ruim, viu? Influencer. Você é influencer. Gente, muito obrigada pela tua agradeço participação. demais. E se você gostou e quer que a gente fale de mais tretas dessas aí, comenta qual treta que você quer pra gente marcar outro podcast com o Sidney, beleza? Obrigada, galera. Até a próxima. Obrigado. Tchau.